Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Giovana e hoje a gente vai responder a questão de número 88 do Caderno Branco da prova de Ciências Humanas do Enem 2019. E aqui vai o texto da questão. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então, pessoal, a gente tem um texto aqui que fala sobre o contexto da antiguidade clássica e estabelece uma relação entre os cidadãos que poderiam exercer o seu poder político, exercer as suas funções políticas, e o restante da população, dizendo que esse número de cidadãos, que hoje em dia a gente entende como um sinônimo para pessoas, para habitantes, era naquele tempo diferente do número total da população, porque a gente tinha uma série de restrições que dotariam um ser humano ou alguém que vivia naquela sociedade ou não de poderes políticos, certo? Então a gente ainda tem uma distinção ao final do texto dizendo que nas oligarquias e nas aristocracias essa diferença entre os cidadãos e a população geral podia ser maior porque existiam menos cidadãos do que a população total e que na democracia isso era um pouco mais, não equilibrado, mas um número um pouco menor, né, nessa distinção entre quem detinha esse poder de voto, de ser um cidadão, e o restante da população. Agora a gente vai ver o que o enunciado da questão nos pede. Nas cidades-estado da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Bom, então o comando da questão confirma o que eu expliquei para vocês acerca do que tem de conteúdo no texto e pede para que a gente ache ali o porquê que existia essa distinção, ao que se devia, quais as características que eram responsáveis por essa distinção, certo? Vamos para a alternativa A. Controle da terra. E de cara a gente já tem a nossa alternativa correta. Por quê? Porque o controle da terra ele era um mecanismo, uma ferramenta de exclusão, justamente por estar associada a uma questão de pertencimento financeiro e de poder de influência, certo? Então, naquele contexto, uma das características que diferenciava o cidadão de uma população toda, o que fazia com que o cidadão tivesse esses direitos específicos e que se dedicasse a exercer os seus direitos políticos, era justamente essa característica de exclusão, entre outros, obviamente, da questão da possessão de terras associada também a uma boa qualidade de vida, uma boa fortuna acumulada, entre outras características, certo? Alternativa B. Liberdade de culto. Bom, a alternativa B está equivocada justamente porque o texto não infere ou não fala nada acerca dessa questão da religião estar associada, atrelada à sua capacidade ou os seus dotes políticos, a sua possibilidade de participação política. Existiam outros critérios muito mais assinalados para fazer essa diferenciação, dentre eles o que está contido na nossa alternativa A, mas não necessariamente o texto traz essa perspectiva da religião ou coloca isso como empecilho, certo? Alternativa C. Igualdade de gênero. Bom, isso a gente sabe que é uma característica que não fazia parte dessa sociedade, até mesmo em relação à democracia, né, que era, em tese, algo mais aberto, em que a cidadania era um pouco mais expandida, a gente tinha dentre os critérios a função e a condição de que era necessário ser homem para poder ser um cidadão. Então a gente não pode dizer que a sociedade tinha nela estabelecido uma igualdade de gênero. Ok? Alternativa D. Exclusão dos militares. Não, a exclusão dos militares não fazia parte desse critério. Bom, antes de tudo, né, a alternativa, o comando da questão pede para que a gente selecione a característica responsável por fazer essa distinção. E excluir os militares que tinham uma grande participação e que geralmente estavam também associados à possessão de terras e a uma condição econômica muito influente, não faria sentido de acordo com o que o texto nos traz de informação. Então, a alternativa D também está incorreta. E por último, a alternativa E fala sobre a exigência da alfabetização. E de fato isso é um fator, dentre outros, né, de exclusão, mas a gente está tratando aqui, conforme o texto nos traz, de uma sociedade oligárquica aristocrática e também de uma sociedade democrática. Então a gente está analisando essa questão política e essas distinções entre cidadão e a população em geral,
por uma perspectiva mais ampla e reduzir isso à alternativa E, não completaria, não responderia a nossa questão. E por isso que a nossa alternativa correta é a alternativa A, que fala sobre o controle da terra, certo? Esse critério de exclusão que permitia, então, que cidadãos fossem diferenciados de outras pessoas comuns que viviam também naquela sociedade. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre essa questão. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações, nos seguir nas redes sociais e de dar um confere nesses 2 outros vídeos que estão aqui do lado e que também podem ajudar vocês até o caminho do Enem, certo? Tchau, tchau!